Hoje eu vou trabalhar com vocês em uma questão de concurso público muito interessante. Então, vou ler a questão e vou respondê-la explicando tudo o que envolve essa questão que caiu recentemente no concurso público e que eu achei bem interessante e que envolve teoria geral do crime. Na verdade, para você responder a esse questionamento que caiu nessa prova, você precisa realmente dominar o tema teoria geral do crime. Sem dominar o tema teoria geral do crime, você não acertaria essa questão. Então vamos lá, vou ler a questão e depois vou tratar de cada uma das situações possíveis no que diz respeito a essa questão. Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da condição deles de gerentes e da necessidade de que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema para a abertura do cofre, os criminosos colocam à força o dedo de Antônio no local necessário, abrindo com isso o cofre e subtraindo determinada quantia em dinheiro. Além disso, sob a ameaça de morte da esposa de Francisco, exigem que este saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Analisando as condutas de Antônio e Francisco, com base no conceito tripartido de crime, é correto afirmar que... Então vejam, a questão envolve teoria geral do crime e aqui busca analisar as condutas de Antônio e Francisco, gerentes do banco, que acabaram contribuindo para esse roubo, porque Antônio teve inserido no sistema de digital do banco o seu dedo, a sua digital, para a abertura do cofre. E, por sua vez, Francisco colaborou na prática do roubo, porque saiu com o dinheiro numa sacola, ajudando, então, os agentes criminosos a concluírem, a consumarem esse crime de roubo. E aí a questão está relacionada a esses dois personagens, gerentes de banco, que foram colocados como reféns, Antônio e Francisco. Primeiro vamos analisar a conduta de Antônio. Antônio responderá como partícipe ou coautor do roubo? Não, ele não responderá. Por quê? Primeiro, na conduta de Antônio, não existiu nem dolo, nem culpa. Para existir dolo e culpa, primeiro nós temos que ter uma finalidade. E aqui nós podemos entender que a finalidade está atrelada à existência de uma conduta. Então nós temos, na teoria geral do crime, nós temos três elementos: fato típico, fato ilícito e fato culpável. Então nós temos três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. A conduta só existirá, segundo a teoria finalista da ação, se existir uma finalidade. Então, o que é a conduta? A conduta é o exercício de uma atividade dirigida a uma finalidade. Então, não existe conduta se não houver finalidade. E a finalidade, ela pode ser dividida em finalidade típica, que é a que existe no crime doloso, e finalidade extratípica, que é a que existe no crime culposo. Os causalistas, por exemplo, eles não conseguem entender a existência de uma finalidade mesmo existindo um crime culposo. E eu vou mostrar para vocês que a finalidade ela existe tanto no crime doloso quanto no crime culposo. Só que na finalidade no crime doloso, ela é uma finalidade típica. Por exemplo, A atira e mata B querendo matar B. A atirou com a finalidade de matar B. Vejam que a finalidade dele é criminosa, é típica. Agora, vamos imaginar o seguinte exemplo. A, apaixonado, quer chegar mais cedo na casa da sua namorada, para encontrar com a sua namorada. E com essa finalidade, chegar mais cedo na casa da namorada, ele pega o carro e excede o limite de velocidade permitido na rodovia. E nesse trajeto até chegar na casa da namorada, ele acaba atropelando e matando alguém. Há aqui um homicídio culposo. Ele não tinha finalidade de matar alguém atropelado. A finalidade dele existia, mas a finalidade dele não é uma finalidade criminosa. A finalidade dele é chegar mais cedo na casa da namorada. Então vejam
que a finalidade está presente tanto na conduta culposa quanto na conduta dolosa. Na conduta dolosa não existe dificuldade, a finalidade é criminosa, é típica. Os causalistas têm dificuldade de entender a existência de uma finalidade no crime culposo, mas também na culpa existe uma finalidade. Só que a finalidade no crime, na culpa, ela é extratípica. A excedeu velocidade no carro para chegar mais cedo na casa da namorada. Ele tinha uma finalidade, chegar mais cedo na casa da namorada para matar a saudade. Então vejam que em ambas as condutas, tanto a dolosa quanto a culposa, existia finalidade. Se não existir finalidade, não existe conduta. Neste caso aqui, a conduta de Antônio, ela é excluída, a conduta de Antônio, porque, na verdade, houve aqui uma coação moral, uma coação física irresistível. Colocaram à força o dedo de Antônio no sistema de digital do banco para abrir o cofre do banco. Então vejam que aqui Antônio, a conduta dele está excluída pela coação física irresistível. Vejam que ele não tinha finalidade, ele não exerceu nenhuma conduta. Então aqui Antônio não participará desse roubo, não participou como partícipe desse roubo, tendo em vista que em relação a ele houve a coação física irresistível. E a coação física irresistível exclui o fato típico, exclui o primeiro elemento do crime. Na verdade, exclui a conduta. Fato típico é composto por conduta, resultado, nos crimes materiais, né? Resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Nesse caso concreto, a coação física irresistível, ela excluiu a conduta. Não existindo conduta, não existe fato típico. Então, Antônio não responderá por crime, porque não há tipicidade na sua conduta. Na verdade, ele não realizou conduta. Ele realizou a conduta sob coação física irresistível. E a coação física irresistível exclui a própria conduta. Então, Antônio não responderá pelo crime de roubo praticado por esses agentes criminosos. A coação física irresistível atua na conduta, exclui a conduta. Antônio não realizou conduta. Se não realizou conduta, ele não realizou o fato típico. Se ele não realizou o fato típico, ele não realizou o crime. Ok? Agora vamos analisar a conduta de Francisco. A conduta de Francisco é diferente. Ele levou a sacola de dinheiro para fora do banco, ajudando os agentes criminosos a concluírem o banco, a concluírem o roubo. Então vejam, ele realizou uma conduta. Agora, ele realizou uma conduta, há resultado, há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e há tipicidade. Isso está previsto lá no artigo 157 do Código Penal. A conduta de Francisco não está amparada em uma excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Portanto, o fato típico praticado por Francisco, ele é também ilícito. E nós já vimos que aqui nós temos que seguir um raciocínio. Se o fato é típico, em regra ele é ilícito. O fato típico só não será ilícito excepcionalmente, quando estiver amparado em uma excludente de ilicitude, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Aqui eu vou voltar a falar do estado de necessidade, mas antes eu vou concluir um raciocínio. Agora, para o fato praticado por Francisco ser criminoso, tem que haver também culpabilidade. E nós sabemos que a culpabilidade, ou seja, o terceiro elemento do crime, ele é composto por imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Nesse fato concreto que eu li aqui para vocês dessa questão de concurso, não há exigibilidade de conduta diversa na conduta de Francisco, ou seja, o ordenamento jurídico não podia exigir de Francisco que ele realizasse uma conduta diversa da que ele realizou. Por quê? Porque ele só saiu com a sacola de dinheiro do banco, porque se ele não realizasse essa conduta, os agentes criminosos matavam a sua esposa. Então vejam, nenhum homem médio deixaria de realizar essa conduta que Francisco realizou e deixaria sua esposa morrer. Então o ordenamento jurídico não pode exigir de Francisco uma conduta diversa.
Se não há aqui exigibilidade de conduta diversa na conduta praticada por Francisco, eu posso eliminar a culpabilidade. Por quê? Porque embora exista imputabilidade na conduta de Francisco, embora haja potencial consciência de ilicitude na conduta de Francisco, não há na conduta de Francisco a exigibilidade de conduta diversa. A coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta diversa. Não existindo exigibilidade de conduta diversa, significa dizer que não há culpabilidade. E se não há culpabilidade, nós temos apenas um fato típico e ilícito. Não havendo culpabilidade, não há crime. E se não há crime, Francisco também não responderá pelo crime. Então vejam que enquanto Antônio não responderá pelo crime, tendo em vista a coação física irresistível, e a coação física irresistível atingirá a conduta, Francisco não responderá pelo crime, porque a coação moral irresistível vai excluir outro elemento do crime, a culpabilidade. E excluindo a culpabilidade, a gente não tem os 3 elementos do crime exigido pela teoria tripartida. Então, nem Antônio, nem Francisco responderão como partícipes do crime, porque Antônio está amparado na coação física irresistível, ao passo que Francisco está amparado na coação moral irresistível. A coação física irresistível exclui a própria conduta, ao passo que a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, tratando-se aqui do elemento exigibilidade de conduta diversa. Então, nenhum dos dois vão responder. Uma dúvida que poderia surgir é se a conduta de Francisco estaria amparada pelo estado de necessidade ou se estaria amparada pela coação moral irresistível. Por que eu pergunto isso? Porque se ele não leva a sacola de dinheiro para fora do banco, ajudando os agentes criminosos a consumarem o crime de roubo, a mulher dele seria morta. E aí pode surgir uma dúvida para você no seguinte sentido. Então, eu posso dizer que Francisco agiu em estado de necessidade da mulher dele, ou seja, para proteger um bem jurídico maior, a vida de sua mulher, ele violou um bem jurídico menor, ou seja, patrimônio do banco? Não, não há estado de necessidade. Por quê? Porque aqui o fato praticado em si é ilícito. Tanto é ilícito que os agentes criminosos responderão pelo crime de roubo. Isso mostra que não há uma excludente de ilicitude na conduta de Francisco. Na conduta de Francisco, o que existe é uma coação moral irresistível, em que o coato não responderá, porque ele agiu sob coação moral irresistível. Agora, o coator, o agente criminoso, o meliante que coagiu Francisco a levar a sacola de dinheiro para fora do banco, este responderá. E se ele responderá, significa dizer que o fato é ilícito. Então, neste caso concreto aqui, não há estado de necessidade. Prova de que não há estado de necessidade é de que os agentes criminosos responderão pelo crime. O que não existe aqui é a culpabilidade de Francisco. O fato em si é ilícito. Não há aqui estado de necessidade. O que não existe aqui é a culpabilidade no que diz respeito à conduta praticada por Francisco. A sociedade, o ordenamento jurídico como um todo, não pode exigir que Francisco, diante da ameaça de morte da sua esposa, deixe de levar a sacola de dinheiro para fora do banco, ajudando os agentes criminosos a consumarem o crime de roubo. Então, vejam como é importante a gente entender bem a teoria geral do crime. Antônio não responde porque não realizou conduta, tendo em vista que houve a coação física irresistível ao inserirem a digital dele no sistema de informática do banco. Francisco não responde porque não existe na conduta de Francisco culpabilidade. Não existe culpabilidade por quê? Porque é inexigível uma conduta diversa diante desse contexto concreto. E não há estado de necessidade nessa situação porque o fato em si é ilícito. Tanto é ilícito que aqueles agentes que coagiram moralmente Francisco a levar a sacola de dinheiro para fora do banco responderão pelo roubo. Eles praticaram um fato típico e praticaram um fato ilícito. Apenas a culpabilidade aqui de Francisco é que não existiu, porque não há, embora haja imputabilidade
potencial consciência de ilicitude, não há em Francisco a exigibilidade de conduta diversa. Então vejam que a gente tem que entender esses três elementos da teoria tripartida do crime: fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, o que a gente precisa analisar? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Resultado e nexo de causalidade, eu me refiro aqui apenas aos crimes materiais, em que existe conduta, resultado e exige-se a realização do resultado para a consumação do crime. A conduta. O que é a conduta segundo a teoria finalista? É o exercício de uma atividade direcionada a uma finalidade. Esta finalidade ela existe tanto no crime doloso quanto no crime culposo. Existe no crime doloso e a finalidade é típica. No crime doloso existe a finalidade e a finalidade ela é típica, ela é criminosa. No crime culposo existe uma finalidade na realização da conduta, só que a finalidade é extratípica, ela não é criminosa. Lembre lá do exemplo de A que quer chegar na casa da namorada mais cedo. Existe uma finalidade na conduta praticada por A, só que a finalidade dele não é criminosa, porque querer chegar mais cedo na casa da namorada não é um fato criminoso. E depois nós temos a ilicitude, sempre trabalhando com esse raciocínio. Se o fato é típico, em regra, ele também é ilícito. O fato típico só não será ilícito se existir uma causa de exclusão da ilicitude. Quais são as causas de exclusão da ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Existindo fato típico e ilícito, ainda não há um crime. O que existe até agora é um fato injusto. Mas para existir crime tem que existir a culpabilidade. E na culpabilidade nós vamos analisar 3 elementos da culpabilidade. A imputabilidade, que é excluída pela inimputabilidade. A potencial consciência de ilicitude, que é excluída pelo erro de proibição. E a exigibilidade de conduta diversa, que é excluída pela coação moral irresistível e pela obediência hierárquica. Neste caso concreto, a conduta de Francisco é típica, é ilícita, mas não é culpável. Não há culpabilidade na conduta dele. Por quê? Porque, embora haja imputabilidade e potencial consciência de ilicitude, não há exigibilidade de conduta diversa na conduta de Francisco. Porque ninguém pode exigir de Francisco que ele não leve as sacolas de dinheiro do banco para fora do banco, mesmo podendo haver a morte da sua esposa. Agora vejam que o fato em si é ilícito, tanto é ilícito que os agentes criminosos responderão pelo crime, o coator responderá pelo crime, apenas Francisco, que foi coagido moralmente, não responderá pelo crime. Então aqui nós temos um caso de inexigibilidade de conduta diversa. Em suma, Antônio não realizou conduta, não há fato típico. Francisco realizou conduta, a conduta é típica, existe ilicitude, mas não existe culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então, nem Antônio nem Francisco serão partícipes desse crime praticado pelos demais agentes criminosos. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz. Gostando dos vídeos que a gente está inserindo neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um joinha aí nos nossos vídeos e também compartilhar os vídeos com os amigos, porque isso é importante para que o nosso canal cresça. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui com o objetivo de ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos.